Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Quando você vê, hoje em dia, o pessoal apavorado com o negócio de aquecimento global, o que é? Isso aí é um ressurgimento neurótico de uma espécie de senso ecológico que foi perdido. Quer dizer, ele reaparece sob a forma de fantasia, de temor apocalíptico, etc, etc. Bom, bem dizia o Dr. Freud, quando as necessidades básicas são negadas, elas ressurgem como sintomas neuróticos. E a gente tinha toda a razão. Então, quando nós vemos, por exemplo, hoje em dia tem uma imensidão de filmes, de programas de TV, documentários, etc, etc, que tentam nos mostrar que os animais são todas criaturas boníssimas, mas que nunca nos fazem mal algum. Quando os tubarões são tão gentis, né? Os leões têm bom coração e assim por diante. Isso também é um sintoma neurótico, porque se por um lado você tem, vamos dizer, a idealização terrorífica, por outro lado você tem a idealização romântica também. O que é isso? Você está tentando projetar necessidades humanas, projetar temores humanos, né? E o desejo de apaziguamento desse temor nas formas naturais. Ou seja, você não está lendo as formas naturais. Você está lendo apenas os seus sentimentos, as suas necessidades, né? E tentando vesti-las como a camisa de força nos simbolismos naturais. Ou seja, eu posso ficar aterrorizado porque estão fazendo um buraco na camada de ozônio, mas ao mesmo tempo eu tenho que me sentir perfeitamente à vontade entre os leões e os tubarões, porque são criaturas tão doces e gentis, e só come o ser humano, porque o ser humano invade, note bem, invade o seu território sacro. Hã? Quer dizer, você entrou na zona dos leões, o que você foi fazer lá? A terra pertence a ele, você foi lá e invadiu. Né? Então, quer dizer, do mesmo modo que se acredita que por certos povos têm uma espécie de propriedade natural de certos territórios, tá certo? O que seria, por exemplo, uma leitura ecológica exagerada. Não é isso? Como que um povo pode ter a propriedade natural de um território? Quer dizer, você não pode conceber propriedade sem você conceber fronteiras, um limite entre uma propriedade e outra. Não é isso? E onde termina esse limite? Onde é essa fronteira exatamente? Não é isso? Então, esse povo sempre esteve lá, fala, não, antes estava cheio de onças, leões, jacarés, etc, etc. Daí o ser humano invadiu indevidamente a zona de propriedade daqueles animais e a transformou em sua propriedade. Depois vem um outro povo e invade a propriedade deste. Mas tudo começa com uma invasão inicial. Quer dizer, a simples presença do ser humano na Terra é tida como uma ofensa ao equilíbrio ecológico. E, vamos dizer, o mecanismo natural de deslocamento dos povos, de ocupação da terra, etc, etc, é tido como uma ofensa aos ocupantes anteriores. É claro que tudo isso aí é uma leitura projetiva e absolutamente fantástica. Então, no Gênesis, você vê que Deus deu a terra aos homens em geral, não a um em particular. Não é isso? Então, isso quer dizer que, como toda propriedade, ela pode ser vendida, transferida, etc, etc, entre os seres humanos. Portanto, a transferência de propriedade, o ser humano é uma coisa natural. Você pode dar uma coisa para o outro, você pode trocar por uma outra coisa, tá certo? Ou você pode tomar a propriedade dele. Tudo isso é possível, porque isso é inerente à dialética interna da noção mesma de propriedade. Então, isso quer dizer que a visão que nós temos da natureza
ainda é uma noção cartesiana, compensada neuroticamente por uma consciência ecológica exacerbada e completamente fantasiosa. Se nós não voltarmos a aprender a ler a natureza como se lia antes, tá certo? Então, nós vamos continuar vivendo num meio cultural onde a natureza é uma coisa totalmente externa a nós. Nós somos seres especificamente diferentes. Aqui estão, vamos dizer, muito mal colocados aqui na Terra. Nós estamos muito desconfortáveis aqui na Terra. Mas que, por outro lado, para nos sentirmos melhor, temos que cobrir a Terra com um monte de fantasias. Fantasias românticas, fantasias ecológicas, fantasias de nova era e assim por diante. Tudo isto começa com este dualismo cartesiano. Então, note bem que Descartes não nos impôs isto. Ele simplesmente modelou a discussão filosófica segundo certas questões que eram aquelas que lhe interessavam. E as gerações subsequentes continuaram tratando do assunto mais ou menos dentro dessa pauta que Descartes prescreveu. Por um lado temos a coisa pensante, né, que faz cálculo, mede, faz as ciências, etc, etc. E por outro lado, temos uma espécie de mundo inerte constituído somente de extensão, tá certo? Que está aí apenas para ser modificado conforme os nossos interesses.